nada mais justo do que eu mostrar alguns trabalhos que eu fiz, mostrar e dizer qual agulha que eu usei. Lembrando daquelas aulas que a gente falou sobre RL, sobre RS e sobre Magnum, né? Então vamos começando com uma tatu um pouquinho mais simples aqui, e para vocês entenderem quando eu falo de traço de RL e de bucha RS, tá bom? Então nessa tatu aqui, como vocês podem ver, nesses traços bem finos, na realidade toda essa tatu aqui eu fiz ela com uma RL 5010. Né? Porque eu queria uma agulha um pouquinho... Eu não gosto muito de usar RL3 para esse tipo de traços muito longos. Ele não me deixa um traço muito firme. Então, como eu não queria usar uma 03, mas queria fazer um traço firme e fino, e eu acabei usando, em vez de usar uma RL512, eu usei uma RL510. Lembra que eu falei que 05 é o número de agulhas e 010 ou 012 ou 00 é o número, é a espessura da agulha? Então nesse caso aqui eu usei uma RL5 010, né? Olha, dá um zoom aqui para vocês verem. Então aqui, ó, tracei toda ela com a minha RL5, né? E dentro, como cada folhinha que tem aqui, ela foi, olha o tamanho que são essas folhinhas, né? Pequenas, então eu usei uma bucha, uma RS11 para fazer a sombra, né? E porque uma Magnum eu teria o perigo talvez até de sair um pouquinho para fora do traço aqui, eu teria mais controle. Aí que eu falei para vocês que a bucha é usada para textura, pintura e também sombras em regiões pequenas, tipo nesse caso aqui, né? Então aqui para vocês entenderem melhor, foi assim que eu usei RL 5, espessura 010 e uma RS, uma bucha 11, espessura 010 também, tá bom, gente? Então agora vamos pro próximo projeto. Então aqui a gente vai subindo mais um degrau na escada aqui, passando uma tatu um pouquinho mais complexa, né? Foi esses dois girassóis aqui que eu fiz. E eu quero explicar um pouquinho o tipo de agulha que eu usei, como é que eu fiz rapidamente aqui, né? Então, toda essa tatu, como vocês podem ver aqui, ó, vamos lá, deixa eu pegar uma ferramentinha aqui para vocês entenderem melhor. Vou pegar um branco aqui, vou dar aqui só para vocês entenderem, ok? Então, vocês podem ver que aqui, ó, se vocês forem olhar esse traço que eu fiz aqui, ó, olha esses traços que eu fiz aqui, ó. Ó, você pode ver que quase não tem traço, né? É uma marcação ali, ó. Vocês estão vendo que ali não tem traço, ó. Então eu fiz só uma leve marcação, né? Então, como eu queria fazer essa leve marcação, eu fiz toda a parte de baixo dessa tatu com uma RL5010, né? Mas aí eu fiz o que? Eu usei um preto bem diluído, que eu sume, né, para não marcar muito, a não ser aqui, daí sim, daí eu peguei uma R, aqui assim, ó, que vocês vão ver que tem um traço bem marcado aqui, tá, aqui, ó, aí essas partes mais fortes aqui, aí eu fiz com uma RL7012, aí eu quis marcar bem. E quando eu quero marcar bem, eu digo não voltar mais para não machucar muito ele, eu quis fazer de primeira já, eu acabei usando uma mais grossa e deixando o meu traço mais preciso. Isso só na parte de baixo, ó. Se você olhar, tudo só na parte de baixo, ó. Parte de baixo, é onde eu fiz o volume da tatu, né? Na parte de cima eu deixei um traço mais fino e na parte de baixo eu marquei mais, né? Então, explicando a agulha que eu usei. Já aqui no girassol, aqui em cima, vamos voltar aqui, ó, nessa parte aqui de cima aqui, eu usei uma RL7 também, a mesma RL, eu usei uma RL7 012 para fazer essas partes aqui, ó. Vocês vão ver que tem algumas partes que tem um traço mais grosso, ó, tá? Mas totalizando ela, só nas partes mais finas aqui, ó, nessas aqui mais finas, eu usei aquela mesma agulha ali, a 5 mais fina que eu tinha, tá? Então eu marquei bem com a agulha de traços, uma traço 0712 e uma traço 0510. E para fazer as partes de dentro, eu sombrei as partes de laranja toda com uma Magnum, parte laranja toda com a Magnum 9, porque o espaço não era muito grande, né?
e depois eu vim com uma Magnum, a mesma Magnum pintando amarelo, e por último eu peguei uma bucha, que aí quando a minha tatu já não estava mais sangrando, não tava mais, eu fui com uma bucha para pigmentar melhor e fui usando a bucha para fazer o amarelo mais forte, né? Essa parte do miolo aqui da flor, quase toda tatu com a minha traço 7, porque daí era muito detalhe de textura, muitos detalhezinhos, eu acabei usando uma RL7 para fazer quase toda essa parte, porque era pequeno demais, né? Então a bucha também não me daria todos os efeitos que eu quis aqui, tá bom? Então, e também lembrando que eu fiz essa parte aqui, ó, a sombra de fora, daí eu dei uma leve sombra de fora com uma Magnum 9, a mesma que eu estava usando, fiz um sume com a Magnum 9 aqui, tá bom? Bora pro próximo desenho? Então, gente, olha que bacana essa tatu que eu trouxe para vocês. Tem bastante linha, cor, um pouco de aquarela. Eu fiz questão de trazer essa tatu para vocês. Essa aqui mesmo, deixa eu pegar uma ferramentinha aqui para depois desenhar para vocês. Aqui, vou botar uma corzinha aqui para mim mostrar aqui para vocês. Então, essa borboleta aqui, o que eu fiz com ela? Eu fiz ela toda ela, marquei toda, tracei toda ela, né? Bem solta assim, bem solto. Tracei, fiz o traço bem solto, bem riscado, assim que eu tô vendo por cima aqui, bem solto, né? Fiz um traço com uma RL5 010, marquei toda ela. Depois eu vim com uma RL9 mais grossa, uma RL9 para fazer esses traços aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Esses traços mais grossos aqui, fazer essa parte aqui, esse aqui, ó. E todos esses traços mais grossos eu fiz com uma RL9 012. Aí, olha, usei dois tipos de traço aqui nessa tatu. Aí depois dos traços prontos, aí sim, essa parte aqui, ó, parece traço, mas não é, tá, gente? Essa aqui eu fiz com a minha Magnum 9, tá? Essas partes de fora, tudo com a Magnum 9. E a parte de dentro, eu fiz todo azul com a parte com uma Magnum 9, né, o azul claro, e depois vim escurecendo e por último botando esses efeitos mais escuro dentro aqui, ó, tá? Aí sim eu usei uma bucha 9 para fazer essas partes de dentro. Sempre quando eu falo para vocês, eu falei na aula quando eu falo de agulha para vocês, que é a parte da textura, e para me deixar mais forte eu uso a bucha, né? Porque ela me marca mais. Então, como eu já tinha 2 tons de cor aqui e queria deixar mais marcado em evidência essas partes aqui, ó, eu acabei usando a bucha para fazer e deixar bem marcado. Isso aqui cicatrizado, gente, ficou incrível essa parte aqui, tá? Aí o restante aqui por fora, aqui essa sombra mais base, eu acabei sombreando com a minha Magnum 9, tá? Essa tatu aqui que eu fiz é em torno de uns 12 a 15 centímetros. Ela não é muito grande, né? Mas por isso que eu não usei agulhas muito grandes. Fiz os tons de azuis, 3 tons de azul aqui, um pouco de preto sombrei aqui pro lado de fora e um cinza aqui também na parte do fundo. E depois eu usei algumas cores também, 2 tons de rosa aqui, tá, gente? Então, para vocês saberem, usei uma RL. Opa, deixa eu botar aqui para vocês aqui, ó. Usei uma RL5, uma RL9, uma Magnum 9 e uma RS9. Tá, gente? Então tá aí mais uma tatu aí mostrando pra vocês como é que ficou, o que eu usei. Pra vocês, quando for fazer algo desse tipo, parecido com o que eu tô mostrando, vocês já vão ter uma ideia de qual agulha usar, qual material usar. Então, bora pro próximo desenho. E agora, gente, vamos partir aqui para um oriental colorido. Muito bacana esse trabalho, também gostei demais de fazer esse trabalho. Aonde eu uso uma RL7 em todo esse trabalho, todo ele, tá? Queria deixar um pouco mais marcado, porque o oriental, o traço do oriental, ele é um pouquinho mais grosso, né? Então, e aonde eu quero ele mais fino, aí eu dou uma diluída ali, eu boto no meu preto sume, trabalho com a agulha mais rápida e ele acaba ficando aquele traço mais fininho, mais diluído, né? E na parte normal aí eu acabo trabalhando com a minha RL7. Então todo o trabalho eu fiz com a minha RL7, pra vocês entenderem melhor, tá?
Olha o cabelo, esse cabelo bem detalhado, né? O que que eu fiz? Eu tracei todo ele fio a fio, com a minha RL7, fio a fio. E depois, como a minha região era pequena, o que que eu fiz? Fiz todo o cabelo com uma bucha 9. Fiz toda a sombra com uma bucha 9. E depois aqui, as partes do fundo, toda essa parte aqui, ó, fundo, tudo com a Magnum, né? E os cantinhos com a minha bucha e muitas vezes lá no cantinho, nos buracos aqui, eu acabei usando a minha traço 7 também. Eu venho reduzindo, diminuindo de tamanho, reduzindo o número de agulha, aumentando o tamanho, aumentando o número de agulhas. Então, eu nas partes onde eu consigo, que eu posso sombrear ou pintar, que eu consigo usar a minha Magnum, que nesse caso aqui foi uma Magnum, toda a tatu foi com uma Magnum aqui, uma MG9, toda a tatu. Eu não usei uma agulha maior porque a tatu é grande, é todo antebraço, mas são detalhes pequenos. Então usei toda ela uma MG9. Deixa eu dar uma aqui. Uma MG9, uma RS11 e uma RL7, tá? Então, voltando aqui, mostrando para vocês. Parte aqui, essa parte de cima, o preto, eu vou sombreando. O que que eu faço? Eu vou primeiro usando a parte a parte maior, eu sombrei toda ela com uma Magnum 9, depois eu pego uma bucha e venho lapidando, que eu falo da textura para usar a bucha, sabe? Então eu venho lapidando, ó, venho lapidando as partes menores, os detalhes, venho lapidando, até eu chegar nos cantinhos muito pequeno. Aí eu pego a minha RL7 e finalizo a pintura com ela para que minha sombra não invada o meu traço, né? Então, aqui está a numeração de agulha que eu usei, para quando você pegar um trabalho desse porte, você também ter uma noção de agulhas, né? Então, geralmente, gente, dependendo do trabalho, dificilmente eu vou usar mais que 4, olha, 5 tipos de agulha estourando, assim. A não ser quando o trabalho tem muitas características, desde a parte muito grande, a sombra aquela livre, parte grande, até a parte muito menor. Mas geralmente eu uso de 3 a 5 agulhas, né? Então é um limite bem bom, assim. Por quê? Porque eu sempre falo que a gente não precisa usar uma Magnum 9 ou uma Magnum 11. A gente tem que usar sempre o oposto, uma Magnum 9 e aí uma 15 para cima, 13, 15, 17, porque não tem necessidade de usar uma Magnus muito próxima e nem traço muito próximo. Para mim dar um contraste de traço, para fazer um black work, digamos, que é onde eu vou usar um contraste de traço desde o fino e o grosso, eu não vou usar uma traço 5 e uma traço 7, eu vou usar uma traço 5 e uma traço 11, né, que daí sim eu vou dar um contraste de traço, né? Então sempre cuidem isso também, porque até para não tem o porquê usar agulhas próximas, né? Então, mais um desenho explicado para vocês, espero que vocês tenham gostado. Então, gente, agora eu quis trazer um trabalho bem livre, assim, sem muitas limitações, onde eu posso usar um fundo bem sombreado aqui. Deixa eu botar um pincelzinho aqui para vocês terem uma noção. Vamos lá. Aqui, tá? Onde vocês terem uma noção aqui, ó. São partes livres, ó, aqui no fundo, ó. Que eu posso exatamente fazer o que eu tô fazendo aqui, ó, com a minha Magnum, ó. Exatamente o que eu tô fazendo aqui, ó. Então, nessa tatu, eu usei uma RL7 para fazer toda a tatu. RL7. Usei uma Magnum 11 e uma bucha 11, tá? Todas elas 0,12. Então, aqui era bem livre, ó. Então, eu pegava a minha Magnum e aí fui fazendo, claro, o degradê, né? Com o meu cinza, né? Depois de traçada, eu fiz todos pretos bem escuro, fiz toda a parte negativa primeiro, aí vim usando o degradê de cinza, do escuro pro claro. E por último aqui, ó, onde é que eu tô fazendo aqui, os brancos, né? Por último os brancos para dar um movimento aqui. Daí nos brancos eu usei, além da bucha, fiz todos os brancos com a bucha e vim fazendo os detalhes de branco, tipo esses pontos aqui, ó, essas partes aqui, os detalhes de ponto, ó. Tudo isso eu fiz com agulha de traço. Aqui, ó, pra vocês darem uma olhada aqui.
tá? Então essas aqui foram as minhas numerações de agulhas, para você entender um pouquinho melhor. Caso vocês venham fazer um trabalho mais livre assim, seria bem bacana. Vocês podem ver que essa parte aqui é do bíceps, embaixo do braço, né? E então você já tem uma noção de tamanho, em torno de 20 centímetros, 18 a 20 centímetros, tá? Espero que tenha gostado, bora para a próxima explicação. Então aqui, galera, uma das grandes questões dos tatuadores é o que mais me perguntam sobre pelo. Éder, como faz pelos? Então eu vou dar, aqui não é um workshop de pelos nesse momento, mas eu já vou aproveitar e dar uma pincelada aqui como é que eu fiz, qual o material que eu usei, né? E aproveitar que também além de pelos tem um pouco de cor, de aquarela aqui em volta, né? Então vamos lá. Toda essa tatu, toda ela, quando eu botei meu carimbo, eu fiz ela praticamente, deixei ela pronta, porque o que acontece? Pelos, eles são fio a fio, né? Eles são finos. Então, com a Magnum, se você for fazer todo ele com a Magnum, ele te dá ele não deixa essa fineza nos pelos, ele te dá só uma sombra. Ele não deixa essa textura que eu fiz aqui, ó, fio a fio, ó. Ó, eu fiz toda a tatu com a minha RL7, toda a minha tatu com a minha RL7, tá? Toda a minha tatu com a RL7 e fui deixando pronto. Aí depois, as partes mais pretas, aí sim eu vim lapidando, aí eu fiz ao contrário, eu vim lapidando com a minha Magnum 11, que é grande, né? A tatu é todo o braço. Aí eu vim fazendo essas partes aqui, ó, toda ela com uma Magnum 11, tá? Aí deixei uma bucha para fazer as partes mais escuras, tipo essa parte da boca aqui, essa parte do nariz aqui, as partes menores, olho, parte dentro do olho. Aí as partes menores, mais detalhadas, eu acabei fazendo com a minha RS 11, eu usei uma RL 7, RS 11 e uma Magnum também 11, tá? Então essas foram agulhas que eu usei, tá bom, galera? Então, se você for fazer pelo, trabalhar com alguma coisa desse tipo, lembrem de que vocês tentam definir o máximo que vocês puderem com agulha de traço. Aí depois vocês vão fazendo os volumes com a Magnum, tá? Então, tá aí mais uma dica de como fazer um pelo rapidamente aqui e explicando também um pouquinho como eu usei as minhas agulhas. Já que a gente está falando de agulha, eu estou explicando aqui para vocês quais as agulhas que eu usei para cada tipo de trabalho, para vocês terem uma referência para quando vocês forem fazer trabalhos parecidos, né? Vamos lá então para o próximo desenho? Então, galera, tive a oportunidade aqui, quero ter a oportunidade aqui de mostrar para vocês uma Magnum Hold, que eu falei para vocês, aquela ponta arredondada, né? Quando eu uso ela? Exatamente nesse tipo de trabalho aqui, ó, né? Que é o meu portrait, né? Que é o meu rosto. Aqui tem um rosto de uma criança, né? O que eu usei aqui? Aí sim eu usei uma RL3. Aí é muitos detalhes pequenos, onde eu tenho que ser muito preciso. Eu não quero marcar quase nada, quase não vê traço nessa tatu aqui. É muita marcação, porque ela é quase toda feita com a minha Magnum. Aí sim eu usei. Então o que eu usei aqui? Uma RL3, uma bucha 9 e uma Magnum 11 Hold, redonda, porque eu não queria marcar aqui, ó, as partes das bochechas, parte da testa, da boca. Isso aqui tudo, essa parte do pescoço aqui, onde é que eu tô botando preto agora, toda ela foi pigmentada. Parece que não, mas toda ela foi pigmentada. Todo esse rosto não tem pele. Se eu dar um zoom aqui, ó, tudo é tinta aqui. Então tem vários tonzinhos de ocre, de base de pele, né, salmão. Então tudo isso eu fiz usando a minha Hold 11, a minha bucha 9 e a minha RL3, tá, galera? Então, hora que vocês for fazer algo assim parecido, vocês também têm uma noção, tá bom? Então a gente encerra aqui essa leve demonstrações aqui de agulhas da aula anterior que eu fiz falando sobre agulhas, para vocês terem noção um pouquinho e para mim poder explicar também para vocês o que eu usei em cada tatu, em cada
cada detalhe que eu fiz as tatuagens aqui, para vocês terem uma noção um pouco melhor, tá bom? Então, um forte abraço e bora para a próxima aula!